certo disso? Boa noite, a paz do Senhor. Vou trocar aqui o microfone. Boa noite, gente. Vou dar 2 minutos para você dar uma olhadela para quem está do teu lado, dar um beijo, um abraço apertado, diga uma palavra de bênção para essa pessoa. Ei, glória a Deus, glória a Deus. É bom demais estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu e a pastora Kelly estamos numa correria grande, mas a gente conseguiu estar aqui com vocês. Importante demais, né? Esse tempo de comunhão. Quero agradecer aqui aos pastores Wellington e Bia pela coragem de me cederem mais uma vez o púlpito. Vocês são corajosos, viu? E é muito bom também rever vocês, saber que está tudo bem com vocês, saber que as famílias de vocês estão bem. Olha, a gente veio de Brasília, do Brasil, para trazer boas notícias. Então, diga para a pessoa que está do teu lado, está chegando uma boa notícia. Isso. Gente, eu não posso deixar de apresentar aqui também o pastor Noah, a pastora Rose, pastor Noah Rosa. Glória a Deus pela sua vida. O pastor Noah dirige uma instituição de ensino teológico e de liderança aqui, viu? Depois vocês podem até conversar aí com ele para entender como é que funciona a FLMU. Glória a Deus por essa instituição, e é muito bom ter o senhor aqui comigo, viu? Eu dizia agora há pouco para ele que ele foi dizer para mim que ele poderia ser meu mentor. Aí agora ele vai ter que segurar as pontas, né? Porque eu vou ficar ali em cima dele. Aliás, eu já tenho estado. Gente, eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. O pastor Wellington me deu 3 horas para falar, mas eu prometo a vocês que eu não vou chegar lá, tá? Então eu quero compartilhar com vocês uma pequena porção da palavra de Deus, que se encontra no livro dos Salmos. Os Salmos são livros interessantíssimos, né? Os Salmos são exercícios poéticos de adoração, né? De liturgia, de culto, que Deus entregou a alguns homens, né? A maioria dos Salmos foi escrita por Davi, mas nós temos Salmos de Asaf, temos Salmos dos filhos de Corá, temos Salmos de Salomão, Salmos de Moisés, né? E alguns Salmos são até anônimos, mas existe um bloco, um aglomerado de salmos que me chama muita atenção, que são chamados cânticos de romagem ou cânticos dos degraus, né? Que são cânticos que o povo, é o seguinte, o povo teve 70 anos de cativeiro babilônico. Então quando eles retornaram para Israel, mais precisamente, né, nos períodos de festa, né, principalmente a festa da Páscoa, eles iam subindo até Jerusalém cantando esses salmos, né, entoando a adoração nesses salmos, recitando esses salmos, né? Os salmos, eles têm uma beleza poética extraordinária, e é interessante porque os salmos também falam muito do culto, fala muito de Jerusalém, fala do templo. Quando o povo de Israel saiu para o Egito, saiu do Egito, no Êxodo, então eles celebraram a Páscoa ali no monte. O que Deus fez? Deus deu a Moisés a possibilidade de que o povo pudesse fazer um tabernáculo removível de pele de animal e de outros materiais, e eles, durante essa peregrinação que durou 40 anos no deserto até chegarem na terra prometida, utilizassem aquele tabernáculo, né, assim conhecido por nós. E interessante porque na época de Davi, 400 e tantos anos depois, ainda era um tabernáculo com cortinas, né? Tanto que Davi, em 1 Samuel, 1 Crônicas, aliás, capítulo 17, no verso 1, Davi diz assim, ele chama o profeta Natã e ele diz: eu habito numa casa de cedro, novinha,
mas o Senhor não tem uma casa para si, Ele habita num lugar que tem cortinas, né? O templo tinha as suas cortinas, e Davi então intenta construir um templo. A gente sabe a história, Davi não construiu o templo, o Senhor disse que ele não construiria esse templo, embora ele já tivesse com todo o projeto, mas Salomão, seu filho, construiria esse templo. Agora, eu quero compartilhar um salmo, porque eu fiquei pensando na reunião de vocês aqui. Todo domingo vocês estão aqui, em alguns dias da semana vocês estão na célula, me parece que agora é quarta-feira, né? E aí, coisa boa é viver em célula, coisa boa também é estar no templo para a adoração. E aí, eu fiquei pensando num salmo que pudesse retratar exatamente essa reunião nossa aqui de hoje, e eu fiquei pensando numa celebração espiritual. Eu creio que esse é o tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu quero falar nessa noite sobre uma celebração espiritual. Os salmos, eles são poéticos e são um convite à espiritualidade. Hoje, nós vemos todo mundo, o mundo inteiro estudando sobre espiritualidade, até algumas instituições, né, umas universidades, e desenvolvem projetos tremendos, acadêmicos, que envolvem a espiritualidade. Nós sabemos que há uma força muito grande nisso, e o ser humano, ele quer se aproximar de Deus, ele quer adorar a Deus, ele quer sentir a presença de Deus. Alguns acham que no templo não se sente a presença de Deus. Eu discordo. Eu acho que a gente precisa do templo, a gente precisa da igreja, a gente precisa estar em adoração corporativa e comunitária, porque nós, quando estamos nessa adoração corporativa e comunitária, a gente pode sim sentir a presença de Deus. Pastor, quer dizer que se eu for nadar eu não posso sentir a presença de Deus? Claro que você sente. Se eu for pedalar, eu posso sentir a presença de Deus? Claro. Se eu for correr, se eu estiver na academia, claro, você pode sentir a presença de Deus em todos os lugares, mas o culto ao Senhor no templo é muito importante. Nós não podemos perder essa ideia, nós não podemos abandonar essa coisa boa que o Senhor nos deu. Jesus até disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja também reúne na casa, a igreja também reúne no templo. E aí eu quero compartilhar com vocês 2 versículos do Salmo 122, que compreende esse aglomerado de cânticos dos degraus, né? E que era cantado, recitado também durante as festas. O Salmo 122, apenas 2 versos, o primeiro verso e o segundo verso, que diz lá assim, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aí o salmista continua dizendo o seguinte: os meus pés estão às tuas portas, ó Jerusalém. Algumas versões estão também no plural: os nossos pés estão às tuas portas, ó Jerusalém. Será que a gente pode repetir juntos esses 2 versículos? Vamos lá? Nós podemos repetir juntos? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão às tuas portas, ó Jerusalém. Que coisa maravilhosa. Então, quando eu penso numa celebração espiritual, eu penso assim, que deve haver uma alegria espontânea no culto. A gente percebeu aqui que nessa simplicidade da adoração, do louvor, agora há pouco, a gente viu o quê? Uma alegria espontânea. Eu creio que do jeito que você tenha chegado aqui, sabe Deus como você chegou aqui, sabe Deus o que você fez para chegar até aqui, mas eu quero te dizer que quando nós estamos na casa do Senhor, nós sentimos uma alegria espontânea, e essa alegria vem confirmar 2 coisas na nossa vida que a gente encontra no templo. Primeiro, uma atmosfera de milagre. Segundo, uma adoração sincera e verdadeira. Esse é o tempo, esse é o momento da gente rasgar o coração. A pastora Tati falou assim, que Deus estaria curando pessoas. Sabia que no louvor, na adoração, no culto espiritual, Deus cura? Sabia que Deus faz milagres? Sabia que Deus atende a oração? Sabia que Deus toca no coração? Sabia que Deus revoluciona todas as coisas? Deus até ressuscita um morto num culto de celebração, num culto espiritual. Sabe, é necessário que a gente entenda isso, e essa alegria espontânea precisa estar acontecendo na nossa vida constantemente. Por quê?
Porque é necessário que a gente esteja cheio de Deus, é necessário que a gente esteja cheio da presença de Deus, e é necessário que na casa de Deus a gente tenha liberdade. O que Davi, esse salmo foi um salmo escrito por Davi, e que só foi utilizado muitos anos depois, quando o povo voltou do cativeiro babilônico, e as coisas no cativeiro babilônico não foram tão simples assim, porque o povo de Israel foi arrancado da sua terra, ficaram apenas poucas pessoas, Jerusalém destruída, em ruína. Mas o que aconteceu em Babilônia? Foi ensinado uma língua diferente para eles, o assírio, foi tirado, o filho do seio da mãe e dado para uma educação babilônica, e uma série de coisas, foram introduzidos elementos idólatras no culto daquele povo. Eles eram obrigados a adorar vários deuses, estranhos. E aí o que acontece? Quando eles retornam para Jerusalém, eles sentem de novo aquela alegria espontânea. Por quê? Porque o próprio Salmo 126, que é um salmo interessante demais, que também faz parte desses cânticos, no Salmo 126, no primeiro verso, são 6 versos, no primeiro verso o salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, andávamos como quem sonha, não é verdade? Então a nossa boca se encheu de riso, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueve. Aquele que sai andando, levando a preciosa semente, voltará com alegria. O verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Ainda num desses cânticos, Salmo 137, a Bíblia fala, interessante, porque a Bíblia fala que quando eles estavam lá em Babilônia, o Salmo fala assim, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Então aqueles que nos oprimiam, nos pediam: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos nós um cântico ao Senhor numa terra estranha? Sabe, a gente só consegue celebrar de forma espiritual, e por que não dizer sobrenatural, quando a gente está na nossa própria casa, na nossa Jerusalém, no templo do Senhor, na casa do nosso Pai. É onde a gente tem liberdade. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 17, ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deixa eu te falar uma coisa: não se prive de glorificar o nome do Senhor, sabe? Não se prive de adorar o Senhor, não se prive de ser extravagante. Você está na casa do Pai, você tem liberdade para adorar. Essa alegria espontânea precisa brotar em nós. E aí é interessante, porque essa atmosfera de adoração, essa atmosfera que é marcada pela presença de Deus, ela precisa gerar um ambiente profético. Sabe, um ambiente profético é exatamente o ambiente que mais o mundo está precisando. Sabe por quê? Porque o conhecimento tecnológico, as estruturas físicas, elas estão tão espalhadas por aí. O homem tem desenvolvido tantos projetos magníficos, portentosos, as pessoas estão tão cheias de equipagem e de equipamentos, que está faltando profético, está faltando alguma coisa que venha do céu para a nossa vida. Sabe, a gente não pode mais continuar com mais do mesmo. A gente precisa ir para o espiritual, a gente precisa ir para o sobrenatural, a gente precisa chamar o céu para a terra. Sabe de uma coisa? É necessário experimentar esses ambientes proféticos, porque é nesses ambientes que acontecem cura, nesses ambientes que acontecem libertação, é nesse ambiente que você vê as coisas acontecerem. E aí é importante que a gente saiba que tudo isso é acessível a nós. Eu lembro agora de Paulo falando sobre dons em 1 Coríntios capítulo 14. O apóstolo Paulo fala assim, ele diz assim, ele diz no verso 1:
procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Sabe, você só profetiza se o ambiente profético estiver preparado. Para isso é necessário que a sua vida esteja consagrada no altar de Deus. Sabe, aí cabe a nós uma reflexão sobre como anda a nossa vida, que tipo de vida eu tenho levado até então, que tipo de cristão eu sou. Isso tem que nos levar a comprometimento, a consagração, a santificação, e aí eu não consigo ver isso acontecer, me permitam, com todo respeito, eu não consigo ver isso acontecendo fora do templo. Sabe, o autor aos Hebreus, ele adverte dizendo o seguinte, capítulo 10, verso 25, não sejam como alguns que abandonam as suas próprias congregações. Sabe, é necessário estar na casa do Pai, é necessário estar na igreja, para desfrutar desse ambiente profético. Pastor, mas o que acontece no ambiente profético? É simples, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, quando vocês se reunirem, um apresenta o quê? O salmo, o outro apresenta a doutrina, o outro apresenta a revelação, o outro apresenta a língua e interpretação, e tudo isso é para a vossa edificação. Dá uma cutucadinha assim na pessoa que está pertinho de você e fala, presta atenção nisso, porque isso faz parte da celebração espiritual. Diga para essa pessoa, isso faz parte da celebração espiritual. Sabe, eu fico pensando nas experiências que a gente às vezes se priva de ter num culto, porque a nossa mente está tolhida de experimentar um ambiente profético, a nossa mente está bloqueada de experimentar o ambiente profético. Por quê, pastor? Porque a gente não está conseguindo crer e não está conseguindo confiar de que Deus pode fazer. Na maioria das vezes, a gente acha que a gente pode resolver os nossos problemas por nós mesmos. Na maioria das vezes, a gente acha que uma crise que nos bate à porta, somos nós que temos que ter habilidade para resolvê-la. Na maioria das vezes, quando nos falta dinheiro, a gente acha que a gente tem que correr atrás para receber o dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Até dinheiro Deus manda para aquele que vive no ambiente profético. Aleluia. Sabe, eu lembro de Jesus, certa feita, Jesus curou um cego de nascença. Sabe o que é você ver um cego sendo curado? Jesus curou um cego de nascença, e aí os religiosos, os escribas, fariseus foram até a porta da casa daquele homem, e aquele homem era maior de idade, e bateram lá, e falaram com os pais daquele homem que era cego, mas agora estava vendo tudo muito bem, e disseram assim, olha, quem foi que curou ele? E aí os pais com medo disseram, ele está lá dentro, vão lá e interroguem a ele. E aí aqueles religiosos foram e disseram, quem foi que te curou? Como é que ele te curou no sábado? Não é possível. E aí, ele é pecador. E aí o cego, que estava agora vendo tudo muito bem, mas não somente vendo tudo muito bem, mas ele tinha experimentado exatamente algo poderoso que veio no ambiente profético, porque aonde Jesus estava, o ambiente profético estava junto. Os milagres, as curas, os sinais, as maravilhas acontecem exatamente aonde Jesus está. E ei, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém está aqui invocando outro Deus, porque nós só invocamos nesse lugar aquele que vive e reina eternamente, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia. Pode dar um aplauso bem forte para ele, aleluia. Daí chegaram lá para aquele jovem adulto, quem foi que te curou? Ele é pecador. João capítulo 9, versículo 25, se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia. Sabe, esse ambiente profético, a gente precisa nutrir, a igreja precisa experimentar isso, a igreja precisa viver isso. Sabe, quando o salmista disse, os nossos pés estão às tuas portas, ó Jerusalém, eles estavam dizendo assim, nós vivemos 70 anos no cativeiro, mas agora a gente está aqui no templo, na casa de Deus, ninguém vai nos tirar daqui. Sabe, você precisa se posicionar, irmão, você precisa se posicionar, irmão.
Não fique vivendo uma vida medíocre, não. Viva uma vida de excelência na presença do Senhor. O ambiente profético atrai a presença de Deus. Sabe, eu me lembro de Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero dizer, pastor Noah, que para mim são 4 disciplinas que a gente precisa observar da Universidade do Espírito Santo. Primeiro, doutrina. Doutrina dos apóstolos não é outra doutrina, senão a doutrina de Jesus, que transbordou até eles, e vem transbordando e tem chegado até a vida da igreja nos dias de hoje. Então, quando eu me apresento, quando eu me ajunto, quando eu me reúno, quando eu estou no culto espiritual, eu preciso de doutrina. Uma igreja que não tem palavra é uma igreja frágil demais, sabia disso? Ela vai ser engolida pelo mundo, mas glória a Deus, porque nesta igreja que se reúne nesse lugar, deste púlpito emana a palavra de Deus. Isso é doutrina apostólica. Comunhão, koinonia no grego, é necessário essa comunhão, esse ajuntamento, é necessário estar no culto, é necessário estar perto dos irmãos, é necessário se envolver com a vida do irmão, não para fazer intriga, não para fazer fofoca, mas para ser canal da bênção de Deus na vida do próximo. Agora há pouco na nossa reunião falava para Claudete, que eu estava lá em Orlando ontem, e alguém estava falando, eu acho que era o pastor Wellington, né? Que é impressionante como que a gente percebe, né? Eu estou lá no Brasil, Claudete está aqui com o Mac e tal, mas assim, a gente percebe que ela tem uma característica de acolher as pessoas, e é incrível, porque a gente percebe isso, né? E esse acolhimento faz parte da vida comunitária da igreja. A comunhão tem que nos levar a abraçar as pessoas. Sabe, não dá para ter comunhão sem estar junto, não dá para ter comunhão sem levar a carga do outro. Eu me lembro de Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 6 no verso 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo não é outra lei senão a lei do amor, e o amor, ele é visivelmente identificado num culto espiritual, quando a gente vive em comunhão. Então não pode haver divisão, não pode haver fofoca no nosso meio. Sabe, nós precisamos ter essa marca de Deus na nossa vida, e essa marca vem pela presença do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 32 diz assim: da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma, ninguém considerava sua exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum, comunhão. O que é meu, é do meu irmão. O que é do meu irmão, é meu. Tem sido tão difícil viver assim hoje em dia, né? As pessoas são tão individualistas, as pessoas têm sido tão medíocres, tão individualistas, tão egoístas. Sabe, mas a Bíblia nos chama para viver essa celebração espiritual, onde aquilo que é meu também é do meu irmão, e aquilo que é do meu irmão também é meu. E aí é interessante, porque além da comunhão, a gente vê o quê? A gente vê solidariedade, partiam o pão. Sabe, ontem eu comi um tal de empadão aí de frango, feito pela pastora Bia, que eu vou te contar. Eu sabia disso, eu me acabei. Gente, pastor Noah, o senhor perdeu o culto ontem lá em Orlando. O senhor não perdeu o empadão, o culto, e ainda perdeu mais, ainda perdeu a coxinha de galinha. O senhor não faz ideia, como a gente está fora do Brasil, lá não estou comendo nada disso. Falei, rapaz, eu vou chutar o balde, eu vou comer de tudo, né? Então a Bia levou lá um empadão, e a Kelly partiu para mim um pedaço grande, Mac, aí me trouxe, eu comi tudo. Daí a pouco ela estava comendo dela, eu fui lá no dela e comi também. Olha, que coisa boa, viu? Glória a Deus. Mas esse partir do pão é a ação solidária da igreja. É assim, ó, eu preciso viver uma vida discipular, eu preciso viver uma vida de amizade espiritual. Pastor, mas
mas tem os irmãozinhos que são pedra no meu sapato, tem irmãzinha, não tem problema, a gente ajuda a tirar aquela pedrinha do sapato deles. É isso que Deus está falando com a gente. A gente precisa olhar o outro com os olhos de Deus. E não tem ninguém que não seja recuperável. Todos nós, eu mesmo, fui recuperado. A graça e a misericórdia do Senhor me alcançaram. Então eu não posso deixar de olhar o próximo com os olhos do Senhor. Sabe, é importante que a gente viva isso. E aí, é importante que a gente entenda o seguinte, que fazer o bem para alguém é algo muito bom. Existe uma recompensa que Deus nos dá, sabe, é como se a gente estivesse emprestando a Deus. Imagina, e Deus deixa alguém sem pagamento, já viu isso? Deus paga muito bem, gente, não é verdade? Agora, o que acontece? É necessário que a gente tenha esse olhar, e aí a gente começa a ver as coisas exatamente com os olhos de Deus. E aí eu quero te dizer que a quarta matéria, a quarta disciplina que a gente tem que estudar na Universidade do Espírito Santo é a oração. A oração atrai a presença de Deus, a oração chama o milagre, a oração faz com que as curas aconteçam, a libertação aconteça, é algo poderoso. Olha, eu estava num culto lá em Icaraí, um bairro de Niterói lá, no Rio de Janeiro, eu estava num culto de uma pastora amiga minha, e aí era um culto demorado, porque ela tinha o hábito de orar por todo mundo e tal, glória a Deus pelo ministério dela, né, e aí ficava muito tempo, o culto demorava muito, mas olha só que coisa interessante, havia uma senhora, que era mãe de uma médica, que era membro da igreja, e que ela estava cega, ela não era cega de nascença, mas ela ficou cega, e ela estava há muitos anos cega, e tinha 72 anos de idade, essa pastora, amiga minha, molhou o dedo nos olhos, no óleo ungido, foi lá nos olhos dessa senhora e ficou orando. Daí a pouco passou um lencinho assim nos olhos daquela senhora, e aquela senhora passou a ver. Nessa mesma igreja eu estava lá, e havia uma adolescentezinha pequenininha, que ela andava igual um sirizinho, ela tinha uma perna mais comprida do que a outra, ou uma perna mais curta do que a outra, e sabe de uma coisa? Eu vi aquele povo orando por aquela menina, e a perna dela esticou, sabe, mas o que está faltando para a gente ver isso acontecer? Sabe, Deus usa o profeta Jeremias 33:3 e diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Sabe, o clamor precisa fazer parte da celebração espiritual. Sabe, a oração precisa subir como um incenso até as narinas do Todo-Poderoso. Sabe, a sua oração tem que mexer com o coração de Deus, tem que atrair a presença de Deus, tem que fazer com que Ele se importe com o que você está passando, e Ele só vai agir exatamente quando você orar. Não é que Ele não saiba, pois Ele sabe todas as coisas, mas Ele aguarda, Ele espera muito, muito mesmo que o seu povo clame a Ele, que o seu povo ore a Ele. Sabe, a oração abre portas aonde não tem portas, isso é verdade. A gente precisa se mover exatamente nesse ambiente, e aí é necessário que a gente entenda que Deus tem sempre algo novo para nós. Cantamos aqui no louvor: quero viver algo novo, mas cantar é fácil, eu quero saber se a gente se compromete em viver o algo novo de Deus. O novo de Deus pode fazer com que você nunca mais seja você mesmo. O novo de Deus pode mudar o seu nome. O novo de Deus pode fazer com que você tenha que andar por um caminho que você nunca imaginou. Sabe, o novo de Deus
precisa trazer um mover diferente para a nossa vida. Eu lembro do profeta Ezequiel, capítulo 47, ele tem uma visão, ele vê o templo. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés, os nossos pés estão à porta, às suas portas, ó Jerusalém. Mas Ezequiel foi levado, ele teve uma visão, e ele viu, por debaixo dos umbrais das portas, saindo águas. E ele começou a andar por aquele mover, aquele ambiente profético começou a tomar conta do profeta. Sabe por quê? Porque Deus queria trazer algo muito poderoso. E eu quero te dizer que quando eu penso em celebração espiritual, eu penso que cada culto tem que ser exatamente algo sobrenatural. Cada culto tem que ser marcado por uma presença extraordinária de Deus. E aí foi isso que Ezequiel vivenciou. Ele percebeu que as águas estavam nos artelhos, depois as águas foram subindo, e daí ele já não podia mais caminhar, ele tinha que nadar. Eu quero te dizer uma coisa: aqui neste ambiente profético está o rio do Espírito de Deus, Calamandarabás. E sabe de uma coisa? O Senhor espera que eu e você mergulhemos nele. Ei, Deus quer mexer na nossa vida. Eu não sei onde é que está doendo na sua vida, eu não sei como é que está a sua alma, eu não sei se você está enfermo, eu não sei se você está oprimido, mas uma coisa Deus quer: que hoje, nessa celebração espiritual, a gente mergulhe profundamente no rio de Deus. Sabe, eu não quero outra coisa, eu quero isso. Os ambientes proféticos revelam os propósitos de Deus para a nossa vida. Os ambientes proféticos vão marcar o chamado de Deus na nossa vida. Um ambiente profético não é para dar um flagrante no nosso pecado, mas é para revelar a glória de Deus. Calamandarabachuri andarai. Pastor, eu estou vivendo tantas coisas ao mesmo tempo, eu não sei como é que eu resolvo isso. Eu quero convidar você, esteja nesse ambiente profético. Sabe, que o teu coração celebre a presença de Deus, que você possa fazer como o salmista: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Eu quero a presença de Deus mais do que tudo. Pastor, mas se eu quiser a presença de Deus, as pessoas no meu trabalho vão me discriminar, na minha própria casa, na minha família, sabe, eu vou ser vítima de bullying, de preconceito. Não importa, quem vai cuidar de você é Deus. Deus tem falado, eu quero encerrar. O pastor Wellington me deu 3 horas, mas eu vou ser bonzinho hoje. Então, assim, eu creio que se você está aqui, essa mensagem é para você. Eu creio que Deus quer te levar para um outro nível, e é isso que o Senhor tem falado comigo. 2 coisas, pastores. Deus tem falado comigo, a Kelly sabe disso. Deus tem falado comigo que está mandando uma onda de avivamento sobre a terra. E Deus tem falado comigo que nós, como povo dele, precisamos ir para um outro nível. Sabe, eu costumo dizer, lá no Brasil o pessoal já sabe, eu costumo dizer que do que eu faço parte é muito maior do que a parte que eu faço. Mas a parte que eu faço eu preciso fazer. O reino é muito maior, mas o reino espera que eu me movimente, que eu me mova no profético. Sabe, Deus, Ele espera que cada um de nós se posicione para receber dEle aquilo que exatamente vai determinar o propósito e o chamado. Daí é necessário que a gente entenda que nós negligenciamos muitas vezes
mas Deus é muito responsável. Eu me lembro que Deus, quando chama Moisés do Egito e leva Moisés com o povo para o deserto, capítulo 8 de Deuteronômio, verso 2, a Bíblia fala lá assim, e te lembrarás de todos os 40 anos que caminhastes no deserto, porque o Senhor te levou para lá, para te tentar e para te provar, para saberes, olha só, para saberes se seria fiel a Ele ou não. Sabe, o que Deus mais espera de nós é exatamente uma posição, um posicionamento, dizendo: Senhor, eu estou aqui, pode chover canivete ao meu lado, mas eu vou perseverar, eu serei fiel. Pastor, mas os caminhos da vida são tão esquisitos, tão estranhos. É isso mesmo. Depois de Moisés veio Josué, capítulo 3, versículo 4. Deus manda organizar lá os sacerdotes para atravessar o Jordão, mas Deus fala uma coisa interessante: vocês vão contar 70 côvados, tal, porque por este caminho nunca passastes antes. E no verso 5 Deus diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Quero convidar você a ficar em pé, por favor. Eu começo a pensar que se essa igreja se mobilizar através do ministério de oração, eu creio que se essa igreja entender o propósito que Deus tem para esta igreja e o chamado que Deus tem para a vida de cada um, eu creio que essa cidade será pequena, esse lugar será pequeno. Sabe, uma das coisas que aconteciam na minha vida quando eu saí da onde eu estava, que era um ambiente hostil, de droga, tal, e eu aceitei Jesus, eu já tinha causado muito problema à minha família. Mas assim, aconteceu algo no Rio de Janeiro interessante, que foi a reconciliação minha com meu irmão do meio. Eu pedi perdão ao meu irmão, porque eu fui desonesto com meu irmão na nossa juventude. E agora, em julho, eu fui à casa do meu irmão no Rio para dar um beijo na minha mãe, ela mora com ele, e foi um momento muito especial. Mas o meu irmão, ele tinha receio de estar perto de mim. E aí, o que acontece? Lá atrás, ele tinha, não tem mais. Se tinha, não tem mais, é passado, não é? Pois é. E aí, mas olha que coisa interessante. Então, na minha casa sempre foi assim. Então, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu fiquei piradão da Silva mesmo, é verdade, né? Então, o que acontece? Tudo para mim era Jesus, eu tinha comido isso aqui, eu só não mordia assim, mas eu comi a Bíblia, né? O Evangelho de João, alguém foi dizer para mim assim: rapaz, leia o Evangelho de João, pronto, 22 capítulos, eu assimilei tudo. Então foi desse jeito, pastor. E aí, olha que coisa interessante. Então, um dia eu nessa coisa toda, um amigo meu falou: rapaz, você sabe como é que a tua vida vai deslanchar? Através da oração. Pastora Tati, esse amigo meu é pastor lá em Manaus. Eu falei: quer saber, Barreto, eu vou e aí eu falei: mas por onde eu começo na oração? Ele falou assim: ore os salmos. Olha que bênção, ore os salmos. E eu morava num apartamento pequenininho com meu pai e minha mãe, né, naquela época. E aí o que acontece? E aí eu abri a janela assim na madrugada, e a lua, as estrelas, aí tinha uma árvore que era uma amendoeira. Era um apartamento, não tinha elevador, era de escadas, né, 3 andares, o da minha mãe e do meu pai era o primeiro andar. E aí eu começava a recitar o salmo, olhando aquilo ali, eu ficava maravilhado, meu Deus, a criação do Senhor e tal. Sabe o que aconteceu? Um belo dia, esse mesmo amigo meu falou assim: rapaz, quando você orar mesmo intensamente, quando esse ambiente da glória de Deus toma conta de você, você vai ser selado no Espírito Santo.
Eu falei, mas como que é isso? Ele falou, segue em frente, continua lendo o Salmo, continua orando o Salmo. E eu começava a orar e começava a ler, chorava, sentia a presença de Deus, sentia que Deus estava me libertando, me curando, me lavando. Mas olha que coisa interessante, um belo dia, eu não lembro qual era o Salmo, mas eu estava lendo o Salmo, e aí eu comecei a ver minha língua enrolando, e eu comecei a falar em língua, e na sala, meu pai e minha mãe dormindo, e eu já tinha escutado num café da manhã, que eles acordavam bem cedo, e como meus irmãos dormiam no quarto, eu dormia num colchonete na sala, né, e a cozinha pegada assim à sala, né, não tinha porta, e eu escutei meu pai falar, rapaz, o Sônia, minha mãe, o Márcio tá maluco, tudo dele é igreja, vai para isso, é vigília, não sei o quê, e meu pai ainda suspeitava que eu estava na vida de pecado, né, ele dizia, eu não acredito não, para mim ele continua o mesmo, ainda falava assim, só que eu escutava tudo, mas naquela época eu estava muito crente, sabe, e aí eu dizia, Senhor, tem misericórdia do papai e tal, né, e aí orava e tal, não sei o quê, mas esse amigo meu, Barreto, ele falava, ora o salmo tal, busca a presença de Deus. Gente, uma hora minha língua começou a enrolar e eu comecei a falar, e daí a pouco na janela do apartamento eu escutei um cântico que vinha assim, o vento trazendo aquele cântico, domínio e poder pertencem a Jesus, louvores de Sião sejam dados ao Rei, seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Eu abri a porta do apartamento, fui seguindo aquele cântico, entrei numa igreja, Centro Evangelístico Internacional, fundada pelo saudoso pastor Custódio Rangel Pires, e aí sabe de uma coisa, eu vi que eu não estava maluco, como meu pai falava, as outras pessoas que estavam naquela vigília, estavam falando a mesma língua que eu falava naquele momento. Ei, dê um forte aplauso a Jesus. Eu não sei você, mas eu estou sentindo que realmente essa atmosfera é profética. Sabe, talvez você tenha vindo aqui nessa noite dizendo, Deus, fala comigo, preciso tanto ouvir sua voz, estou passando por momentos tão difíceis, estou longe da minha terra, longe da minha parentela, estou sem perspectiva de trabalho, preciso de um milagre, preciso da tua presença, da tua glória. Eu quero ter essa alegria que esse pastor está falando aí, uma alegria espontânea. Eu quero chegar aqui no culto domingo que vem, quando o pastor Wellington for pregar, eu quero dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você quer dizer assim, os meus pés estão às tuas portas, ó Jerusalém. Sabe, é como que você estivesse declarando assim, não importa o que vai acontecer com a minha vida, ninguém mais me separa da presença do Senhor. Aleluia. Alguém que quer sair do lugar e receber uma oração, dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação. Alguém, eu vou dar liberdade a você sair do seu lugar. Deus abençoe, meus queridos. Há mais alguém? Glória a Deus pela vida de vocês. Há mais alguém? Há mais alguém que quer sair e vir? Glória a Deus pela vida de vocês. Ei, eu estou te reencontrando aqui, tá vendo? Que coisa boa, né? Você lembra do que eu falei contigo da vez passada? Continua cuidando de você. Ele cuida de você como ninguém jamais poderia cuidar. Glória a Deus. Há mais alguém que quer sair do lugar? Pastor Noah, você pode vir aqui fazer a sua oração? Ah, Jesus, obrigado pela vida do teu servo, pastor Noah Rosa. Pastor Wellington, pastora Bia, vocês podem, Deus te abençoe, minha querida irmã, Deus abençoe, glória a Deus. Vou pedir a pastora Tati para abraçar as irmãs. Deus te abençoe, minha querida irmã, glória a Deus. Pastora Kelly, dê um abraço na nossa irmã, glória a Deus. Pastor Noah vai orar. Como é bom estar aqui. Esse ambiente é o ambiente, aleluia, da presença de Deus.